Hebreus capítulo 8. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifício. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto que existem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis, aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles, e as escreverei sobre o seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Deus, nós clamamos a Tua graça e a Tua misericórdia, Deus. Nos dá condições, ó Deus, de expor a Tua mensagem com fidelidade, ó Deus. Com clareza, Senhor. Com coerência, Senhor, para o Teu povo compreender, para o Teu povo entender a Tua mensagem. De outro modo, te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, abre nossas mentes, nosso entendimento para a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra nos edifique, nos transforme, nos edifique, Senhor, casa espiritual, firme, forte, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Nós vamos concentrar mais no texto a partir do versículo 6, do versículo 6 ao 13. Do 1 ao 5, a gente tem basicamente um resumo do que a gente estava estudando anteriormente. O texto de Hebreus quer mostrar que Jesus, Cristo, é o sumo sacerdote definitivo e superior. Portanto, nós não precisamos mais do sacerdócio humano, do sacerdote lá em Israel. Nós não precisamos mais do templo, daquelas ofertas, daqueles sacrifícios, porque aquelas coisas eram sombras do que viriam. E agora nós temos a realidade na nossa frente, Jesus Cristo. O sumo sacerdote agora que é maior do que os anteriores, porque ele está assentado à destra do trono da majestade. Ele não está em templos feitos por mãos humanas, como era o templo de Jerusalém. Mas ele está no templo verdadeiro. O texto até mostra aqui que Moisés construiu um templo, segundo a visão que ele viu no monte, segundo a visão espiritual que Deus tinha dado para ele. Então ele fez uma cópia tipológica, simbólica de algumas coisas que existem no céu. E os sacerdotes então ministram nesse ambiente, ou ministravam na antiga aliança, nesse ambiente que apontava para as coisas espirituais. Mais uma vez que Cristo veio, ele é o sacerdote definitivo e está assentado no trono definitivo e eterno, espiritual, do qual agora a gente tem a nossa realidade. Então o começo dos versículos de 1 a 5, ele mostra mais ou menos isso. Olhe para Cristo. Cristo é superior. Cristo é um mediador.
da nova aliança, da superior aliança. Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador de fato. Ele pode ser o sumo sacerdote, porque Ele pode nos salvar. Ele é o sacerdote e Ele é a oferta perfeita, sem mácula. Ele é a oferta definitiva, porque não precisa ficar ofertando de novo todos os dias, como os sacerdotes da antiga aliança precisavam continuamente estar fazendo oferta pelos seus pecados. Mas a Bíblia diz que Jesus fez uma oferta por você e pelos pecados de uma vez por todas. É tão perfeito e tão superior que foi de uma vez por todas. E Ele resolveu a situação. Por isso que na cruz Ele disse assim, está consumado. A obra dele não foi pela metade. E a obra dele não precisava de remendo. E não precisava ser feita novamente. Ele diz, está consumado. Está feito, está realizado. Amém, irmãos? Mas a partir do versículo 6, o texto mostra e começa a traçar um pouquinho do que a gente entende como nova aliança, ou o período da nova aliança com o Senhor, com o nosso Deus. Novo pacto, irmãos. Deus fez 2 grandes pactos com o homem. O primeiro foi com Adão, e foi um pacto de obras. Deus falou assim, não coma e você viverá. Se você comer, você morre. É um pacto, é um acordo. O que é um pacto? É um acordo entre 2 partes, com cláusulas, com direitos e deveres. E Deus fez isso com o homem, fez isso com Adão. Chegou e falou, não coma, porque se você comer, você vai morrer. Você tem direitos, você tem benefícios em ser o meu servo, o meu filho. Quais os benefícios? Está aí toda a terra, todo o jardim, cresce, domina, multiplica, seja feliz. Coma de tudo que tem por aí, menos de uma árvore. Dela você não pode comer, dela você não pode se alimentar. Uma única ordem, uma única cláusula. E é cláusula de obra, porque o homem precisava então por seu mérito não comer ou comer, mas estava a cargo, entre aspas, da obra e da ação do homem. Então esse foi um grande pacto chamado pacto de obras. E a gente sabe o fim desse pacto. E o que vem se arrastando aí pela antiga aliança todinha, pelo Antigo Testamento todinho. O Antigo Testamento todo foi um acordo, uma aliança, depois da queda de Adão, baseada em obras também. Foi um pacto, um acordo condicional também. Por isso que o Antigo Testamento tem um aspecto meio de obras. Por causa desse resquício da queda de Adão. E desde Adão é anunciado um novo pacto, uma nova aliança. Desde Gênesis 3,15 está prometido que o descendente da mulher seria picado no calcanhar pela serpente, mas ele esmagaria, pisaria na cabeça da serpente e a venceria. Desde Gênesis 3,15 é revelado e anunciado que chegaria o momento em que Deus faria um novo pacto com a humanidade, com o homem, para a salvação também. Esse novo pacto, então, acontece com Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vem, Ele é o mediador, Ele é aquele que se interpõe para realizar essa nova aliança, e totalmente em outros termos, totalmente superior ao que a gente viu anteriormente. E é basicamente isso que o texto vem falando. Então gostaria que os irmãos acompanhassem, versículo 6 aí, está escrito assim, mas agora Jesus obteve um ministério muito mais excelente, quando é também mediador de superior aliança. Então, primeiro, o ministério é mais excelente, porque ele é um sacerdócio, ou um sumo sacerdote, muito mais excelente do que os sacerdotes humanos que existiam. Ele é um sacerdote eterno, da ordem de Melquisedeque, e perfeito. Então, o ministério dele é muito mais excelente. Irmãos, Hebreus todinho está falando assim, não volte para trás. Uma vez que você encontrou a Cristo, viu ao Senhor, você encontrou o melhor que existe. Por que procurar em coisas menores a vida, a esperança, a salvação? Por que voltar aos sacerdotes lá do templo, se nós temos Jesus Cristo, que é o sacerdote perfeito? Por que não confiar na obra de Cristo e voltar a sacrificar animais? Era isso que o povo estava fazendo na época. Essa época da carta de Hebreus, alguns cristãos, judeus, estavam por causa da perseguição, que ser cristão nem sempre é bem fácil, mas por causa da perseguição eles estavam largando o evangelho e voltando lá para o templo, para levar seu cabritinho para sacrificar de novo.
para pedir para o sumo sacerdote pôr a mão na sua cabeça. Para ter um cabrito, irmãos, como representação daquele que salvaria você. Olha o absurdo. Uma vez, em vez de confiar em Cristo, estava levando um cabrito. Pôr na mão no cabrito. Cabritinho, ovelha, você vai expiar o meu pecado. Então sacrifica aqui, sacerdote, confiando de novo em animais. Essa dimensão, e Hebreus fala assim, não volte para isso. Jesus Cristo é muito superior. Jesus Cristo tem um ministério muito superior. Não volte. Confie no Senhor. Confie no sumo sacerdote. Então a Bíblia diz assim, ele tem o sacerdócio, um ministério muito mais excelente. A gente vai ver que tudo em Cristo agora é muito maior do que o que tinha antes. Tudo em Cristo é muito superior ao que tinha antes. Tudo em Cristo é muito mais majestoso. E é claro, irmãos, é Deus, é um relacionamento direto agora com Deus, não com animais. Não com homens, mas com Deus, irmãos. Por isso que é superior. E aí fala também, mas agora Jesus obteve um ministério superior, mais excelente, quanto também é mediador de superior aliança. Então Jesus também é o mediador agora, é o interposto entre Deus e o homem. E a Bíblia só autoriza Cristo ser mediador. Não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. Se houver qualquer outro tipo de mediação, nós temos que prestar muita atenção que possivelmente nós, segundo as Escrituras, estaremos equivocados. A Bíblia diz que Ele é o mediador agora. Eu acho que todos aqui já viram aquela ilustração de Cristo como sendo ponte que liga Deus aos homens, ou escada que leva o homem ao céu, ou coisa parecida. Porque a Bíblia dá essa base de Ele ser o único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12, conforme vimos na escola bíblica hoje de manhã. O único nome dado entre os homens, o qual importa que sejamos salvos. Então ele é o único mediador. O mediador dessa nova aliança. Mediador de superior aliança, o texto fala. Então aqui já dá ideia, irmãos, de uma aliança. Se talvez nós não soubéssemos o que era aliança, e que nós temos uma aliança, um pacto com o Senhor, com o nosso Deus, então hoje é o momento de nós entendermos. Nós vivemos debaixo de uma aliança, de um pacto com o nosso Deus, firmado na mediação de Jesus Cristo. Esse pacto chama Nova Aliança. Por isso todo o Novo Testamento seu é chamado de Novo Testamento. Nova Aliança com o Senhor. Por isso que a gente tem na Bíblia duas partes grandes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ou seja, a Antiga Aliança e a Nova Aliança. Nós estamos numa nova aliança, portanto, com o Senhor. A Bíblia fala aqui ainda. A Bíblia fala sobre isso. E ela fala que é uma superior aliança. E todo o texto dá a entender que ela é uma superior, melhor, última e final aliança. E que nós devemos viver, portanto, nela e não na anterior. Então nós devemos viver nessa realidade e não na realidade anterior. Também esse é o grande foco da mensagem de Hebreus. Nós devemos viver a nova aliança agora. Nos deleitar na nova aliança. Compreender a nova aliança e o que ela significa nos seus mais ricos detalhes. Então aí ele continua, versículo 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. O texto fala que a primeira aliança, de certa forma, tinha defeito, irmãos. A primeira aliança foi com defeito, mas a gente tem que entender direito. Mas por que a primeira aliança foi com defeito? Não foi Deus que fez? Deus errou então? Deus falhou? A sua lei é ruim, é injusta? O que aconteceu na primeira aliança? O defeito dela, em termos gerais, está ligado ao homem, ou à rebeldia humana, ou porque o homem não conseguiu cumprir a sua parte. Lembra, a aliança feita por duas partes, um acordo em que ambas as partes têm direitos e deveres. É claro que na parte de Deus você não tem deveres, Deus não deve nada a ninguém. Mas na contrapartida humana tem direitos e deveres. E o texto está falando que aquela aliança foi com defeito. Aquela aliança, de certa forma, não foi produtiva
ao ponto que se desejava. Por isso que já estava previsto uma outra aliança. E é coisa de batista, meus irmãos. É coisa de batista a gente ter bem claro duas alianças. Tem algumas teologias que pensam numa aliança única, um pacto único desde Adão até o final dos tempos. Mas é uma coisa quase bem típica de batista ou de alguns batistas, a gente pontuar bem a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. Existem coisas, é claro que são parecidas, mas existe muita diferença também. Como o texto de Hebreus nos conclama isso. Porque ele fala que era defeituosa, essa agora é superior, aquela vai caducar, está prestes a desaparecer. Então ele está apontando para a nova aliança como uma coisa superior, melhor, majestosa, e que nós devemos, portanto, viver nela. E uma coisa, portanto, diferente, porque se fosse igual, não tinha tanto contraste assim, bíblico, nesses termos. Certo? Então ele fala, porque aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Se é só uma aliança, para que outra? E se ela fosse sem defeito, ou se não tivesse sido carcomida pela pecaminosidade do homem, não precisava de outra, irmãos. Mas precisou de outra. É outra diferente, é outra distinta. Então, nós como cristãos, nós já vivemos uma atmosfera, uma realidade distinta do Antigo Testamento. Isso já é algo suficiente para nós abrirmos o nosso entendimento. Mas como eu vivo, então, como cristão, se a minha realidade no Novo Testamento é distinta, é baseada numa aliança distinta, num pacto diferente com Deus, como eu vivo? Nos mesmos termos do Antigo Testamento? Não. Existe uma realidade nova, um pacto novo, uma dimensão de graça que a gente ainda não arranhou o solo dela para entender a dimensão da aliança que o Senhor fez. E das dádivas e das bênçãos que ela envolve. A gente não chegou a arranhar ainda o que é isso, irmãos. Mas a gente vai caminhando. Quem sabe um dia, e na glória a gente tem essas coisas mais claras. E a gente vê mais profundamente, até o que a gente perdeu na terra. Meu Deus, na terra, como eu não tive visão de como é viver na nova aliança com o Senhor, diante da tua graça, diante das benesses, diante da dimensão espiritual que o Senhor tem nos proposto, diante da possibilidade de ter prenúncios do céu, celestiais, das coisas do porvir, com os meus pecados todos perdoados, sem condicional nenhuma sobre a minha vida, sem mais nenhuma maldição, sem nenhum tormento, sem nenhuma corrente. E eu vivi tanto tempo preso em coisas do passado, às vezes, sem entender o quão bom e livre eu seria diante da tua graça e da tua bênção e da tua misericórdia. Mas vamos rapidamente fazer o seguinte, como ele fala que a aliança antiga tinha defeito, nós vamos pontuar os principais problemas da antiga aliança. E depois os principais elementos da nova aliança para a gente ver a diferença. A gente tem que fazer isso, eu vou fazer um pouco rápido, para não cansar muito os irmãos, e a gente tem um determinado tempo, mas eu acho que é o suficiente para a gente fazer uma breve análise. Tá bom? Principais características da antiga aliança. Primeiro, foi mediada por um homem, Moisés. Irmão, só por ter sido mediada por um homem, ela já ficou limitada. Nota só, a antiga foi mediada por um homem, Moisés. A nova foi mediada por Cristo. Na antiga, mediada por um homem, Moisés pegou a lei e o acordo, o pacto, pegou ela e virou para Israel e falou, cumpra. Olha só a diferença agora. Na nova aliança, Jesus como mediador fez o acordo com Deus, pegou o pacto e falou, está aqui, está pago. Como mediador, Cristo fez isso. Então, notando a diferença, ele não olhou para você, para nós, para a igreja e falou, pague, obedeça, senão morrerás. Faça a sua parte. Ele não fez isso. Então, só na mediação a gente já tem uma diferença gigantesca de realidades. Mediado por um homem, você tem uma limitação. Mediada pelo Deus homem, você tem a certeza do cumprimento.
tinha um aspecto condicional. Você vê em Deuteronômio em várias partes. Se você fizer isso, então acontecerá isso e aquilo outro. Tem um texto aqui que eu selecionei, eu acho muito interessante. Deuteronômio 28, 1 e 2. Está escrito assim. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos, todos, não pode faltar nenhum, que hoje eu vos ordeno, então o Senhor te exaltará sobre as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e alcançarão sobre ti as bênçãos. Se você fizer alguma coisa, você terá outra. Então o pacto baseado em condições. Se você fizer, vive. Se não fizer também, maldições te alcançarão. Se você dizimar, Deus vai te abençoar, você prova Deus. Mas se não dizimar, você vai ser amaldiçoado. Eram esses os termos da aliança. Se você cultuar o Senhor, você vai ser cabeça. Se não cultuar o Senhor e cultuar outros deuses, você vai ser cauda. E como diz o ditado, o que é combinado não é caro. Quando o Senhor chamou Israel no Monte Sinai e falou sobre a aliança, todo o povo respondeu o quê? Sim, Senhor. Nós concordamos com a tua palavra. Sim, Senhor. Porque de fato andar com Deus é uma bênção, irmãos, é uma maravilha. Agora, no antigo pacto, se não andasse, seria também uma maldição. Então, aquela aliança condicional. 3, a aliança podia ser quebrada. Tanto é que Israel quebrou a aliança. Israel falhou, quebrou o pacto. O Senhor fala em Jeremias 2, 13. Porque dois males, e perdi o texto aqui agora. Porque dois males cometeu o meu povo. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Depois, cavaram cisternas rotas que não retêm águas. A antiga aliança, ela poderia ser quebrada. E o Senhor fala pelos profetas veementemente contra Israel e a maluquice que Israel estava cometendo. Como vocês estão me deixando? Olha o que vocês estão fazendo. E colocou em termos simbólicos. Vocês me abandonaram um manancial. Vocês abandonaram o rio Amazonas para cavar poço e lameado. Poço com água ruim. Olha o que Israel fez na visão de Deus. Vocês me deixaram um manancial gigante, inesgotável, um rio Amazonas. E vocês quiseram cavar poços com seus próprios braços para ter aquela água lamacenta e ruim. Quebraram a minha aliança. Quebraram a aliança com o Senhor. Deus não falhou. Deus continuou em sua posição. Mas o povo quebrou o acordo e o pacto que fez com o Senhor. Isso é relatado em todas as Escrituras. Depois, foi feita com todo Israel nacional. A antiga aliança era assim, junta todo Israel e foi um pacto feito com a nação, foi um pacto racial. Você entrava nele por nascimento. Está escrito lá em Deuteronômio 29, o pacto mosaico era uma aliança racial. A antiga aliança foi estabelecida não com qualquer indivíduo, mas com uma raça de pessoas. Deus não fez aliança com Abraão ou Moisés apenas, mas com a nação de Israel inteira. Esse é um comentário, segundo aqui, baseado em Deuteronômio 29, 10 e 12. É um comentário aqui deixa eu ver quem que eu peguei aqui, Jeffrey Johnson. Tá? Então, era um pacto racial. O que significa isso? Mas o que isso tem a ver? Tem a ver que enfraquece ainda mais a aliança. Porque você entrava nela por nascimento e não por desejo, por fé, por crença, por vontade. Você aos 8 dias era circuncidado e era considerado judeu. Você entrava no pacto, você entrava na aliança.
E o que aconteceu então? Existiam pessoas dentro da aliança, presta atenção, irmãos, dentro da aliança que não eram crentes, que não eram povo de Deus. Tanto é que a gente vê na história, nos relatos bíblicos, Paulo no Novo Testamento fala, não é judeu aquele que é circuncidado exteriormente, mas aquele que tem a circuncisão do coração. Então, na antiga aliança, no Antigo Testamento, irmãos, você tinha todo o judeu participante da aliança. Então, a aliança tinha um núcleo de crentes, de fato, e tinha uma multidão que não era nem crente. Por isso, Jesus bateu de frente com os judeus no Novo Testamento. E todos aqueles judeus eram judeus, circuncidados, fariseus, saduceus, escribas, e odiaram a Cristo. Mas eram judeus. E confiavam no pai Abraão. E confiavam que eles eram salvos, porque eram descendentes de Abraão. E falavam, nós somos judeus, por que o senhor está falando isso? Aí Jesus fala assim, se Deus quiser, ele suscita dessas pedras, filhos de Abraão. Isso não quer dizer muita coisa. O que quer dizer muita coisa é, aqui dentro, como é que está a minha circuncisão de coração? Então, pensa bem, olha, vamos montando o contexto do Antigo Testamento. Pessoas dentro da aliança que não eram cristãs. E por fim, é o que nós queremos dizer, essa aliança não garantia, portanto, salvação pessoal. Era uma aliança nacional, mas ela não garantia salvação pessoal. Muitos judeus eram incrédulos e rebeldes. Então, essa aliança e esses elementos constituem o que talvez Hebreus esteja falando assim. Essa aliança tinha problema. E ela precisava de outra aliança. Foi necessário outra aliança de Deus com os homens para reverter toda essa situação. E aí vem o nosso texto de Hebreus a partir do versículo 8. Aí Hebreus vem falando, como é que é a nova aliança então? Hebreus 8, capítulo 8, versículo 8 em diante. Eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais. Ou seja, não daquela maneira, não naqueles termos, não com esses elementos, não com essas fragilidades. Nova aliança, não segundo o que vocês viram. E quais são as características da nova aliança então? Estão no texto, mas eu vou ler aqui e resumir. Quais são então as características da nova aliança? É quase o contrário do que a gente viu lá atrás. Primeiro, foi mediado por Jesus Cristo, Deus homem. Não há mais limitação. Jesus Cristo mediou, e ao invés de ele fazer como Moisés, toma Israel e cumpra, ele mediou, ele não falou para a igreja, toma e cumpra, ele falou, está aqui, Senhor, o pagamento. Colossenses diz que ele cravou na cruz o pagamento, a dívida, a cédula de dívida que era contra nós, ele pagou na cruz, e ele rasgou a dívida. Ele pagou, irmãos. Ele foi um mediador que já garantiu a subsistência da aliança. Depois, ela é incondicional. Isso a gente chama de graça, irmãos. Favor merecido. É Deus agindo sem condição alguma. Sem precisar de mérito. Ah, mas eu não preciso crer? Sim. Mas a crença no Novo Testamento não é mérito, não é obra. Não é sua. A fé é dom de Deus. Até isso você ganha de Deus, de presente. Nem a fé é sua, é Deus que te dá. Você não tem sacrifício, não tem oferta, não tem obediência, não tem nada que faça ou que te credencie nessa aliança. Ela é totalmente incondicional, porque baseada somente nos méritos de Cristo. E só para a gente ter uma dimensão dessa obra incondicional, para vocês terem uma ideia, Hebreus fala assim, Hebreus capítulo 1 fala que nós fomos abençoados em Cristo Jesus com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Hebreus capítulo 1, versículo 3 está escrito assim, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou já tempo consumado.
nos abençoou com todas as bênçãos, todas, não é algumas, não é poucas, não é qualquer tipo, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A maior maravilha e dimensão da incondicionalidade é, primeiro, já entenda, você foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É um tempo consumado. Ah, por que eu não tenho uma Hilux nova então? Porque Deus não quer. E não, talvez não seja o tipo de bênção que Ele queira te dar e te conduzir. Mas que Ele te abençoou com tudo que Ele tem de planejado para a melhor condução da sua vida espiritual. Ele já tem nas regiões celestiais te abençoado. A questão é a administração e a mordomia do surgimento dessas bênçãos. Mas não há condição para bênçãos, para ser abençoado. Se eu fizer isso ou aquilo, eu vou conseguir isso e aquilo. Não há condição nenhuma. Ah, então eu vou deitar na rede, balançar, tomar água de coco. Irmãos, mas aí nós somos cristãos. O Senhor fala para nós que temos uma vida em busca de santidade, buscando os meios que Ele colocou na palavra. Os meios, Ele também tem meios para abençoar. Mas as bênçãos são incondicionais, não tem condição alguma. Essa é uma característica da nova aliança. Ela não pode ser quebrada. Imagine se a nova aliança pudesse ser quebrada, irmãos. Precisava de outra aliança, então. E que outra aliança é essa? Que previsão a gente tem de outra aliança? Quem vai quebrar a aliança que Cristo garantiu com seu sangue, com sua vida? A obra de Cristo, a morte e a ressurreição dele, e a palavra que ele diz na cruz, está consumado, não quer dizer alguma coisa? Quer dizer sim, irmãos, quer apontar que foi feito, está consumado, está garantido. Essa aliança não pode ser quebrada de modo nenhum mais. O texto de Hebreus também mostra isso. Ele fala, não segundo a aliança que eu fiz com seus pais, no dia que eu os peguei pela mão e saí com eles da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança. Está falando aqui o texto também que eles aqui falharam. E eu não dei atenção para eles, diz o Senhor. Porque essa aliança, versículo 10, que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles, inscreverei no seu coração. Não tem como quebrar mais, não é uma lei externa. Não é um mandamento fora, mas é um mandamento arraigado, plantado, semeado, preso, estruturado, fixado no seu íntimo, na sua mente e no seu coração. Você ama Deus e ama a palavra dele. É uma aliança inquebrável, ela é incondicional, inquebrável. Outra coisa interessante que o texto fala é que ela foi realizada apenas com crentes, com pessoas regeneradas. É diferente da antiga aliança. Na nova aliança só entra nela e só faz parte dessa aliança quem é crente. Porque a Bíblia está falando que eu vou colocar neles, na sua mente, a minha palavra e no seu coração a minha lei. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. No Novo Testamento esse contexto só acontece com cristão. Povo de Deus no Novo Testamento é só aquele ajuntamento de pessoas que foram regeneradas pelo Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, mas na igreja não tem pessoas que não vão para o céu também? Tem, mas quem disse que faz parte da aliança? São pessoas, que a gente pode usar um termo, simpatizantes com o Evangelho. Mas não tem nada na Bíblia que garanta que elas façam parte da aliança de Deus. Mas no Antigo Testamento todo judeu era um participante da aliança. Oitavo dia, circuncidava, era participante da aliança e pronto. Sem ter consciência nenhuma. Mas na nova aliança, só entra quem entende, quem acredita. Por isso que nós só batizamos adultos que entendem o Evangelho. Por isso que nós damos ceia para adultos que entendem o que é a ceia e o corpo e conseguem discernir o corpo de Cristo. Porque só faz parte da aliança no Novo Testamento quem foi regenerado pelo Espírito Santo. Quem faz parte do povo de Deus. É diferente da aliança do Antigo Testamento nesses termos.
Nova aliança com quem é regenerado, com quem é filho do Senhor, quem tem um relacionamento com Deus, quem foi chamado para isso, quem foi chamado de filho, quem foi adotado como filho, quem é herdeiro de Deus e cordeiro de Cristo, quem entrou para a família de Deus, esse faz parte da nova aliança. E vê como fica estranho isso acontecer com o incrédulo na minha mente. Olha, vê como é estranho e meio que incabível isso acontecer com o incrédulo. Porque o Senhor diz assim: imprimirei as minhas leis na mente deles, e escreverei sobre o seu coração. Como assim isso no incrédulo? Como é que o incrédulo vai estar com a mente cheia e o coração escrito, cheio da lei de Deus, se ele é incrédulo? Ou vai ser por uma espécie de transfusão que Deus vai fazer isso? Inconsciente. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então o contexto é para se trabalhar com cristão, com crente na nova aliança. Essa é uma mudança, a diferença. Vocês estão vendo algumas diferenças, né? Vocês estão vendo alguma diferença entre as alianças. E por fim, para ser um contraponto, ela garante a salvação. Hebreus diz assim: ninguém jamais ensinará ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Conhecimento está ligado a um envolvimento maior, a uma salvação. Não é só conhecer intelectualmente. E aqui o texto está falando, nesse contexto da nova aliança, ninguém vai ensinar ao outro dizendo: conheça o Senhor. Nota o detalhe bíblico, a Bíblia não está falando que ninguém mais vai ensinar o outro. Não é isso. Ela está falando, ninguém mais vai ensinar o outro dizendo: conheça o Senhor. É termos salvíficos. Evangelizar, trabalhar para a conversão, conheça a Deus. Não faz sentido para cristão. Ninguém vai fazer isso com outro crente, outra pessoa da aliança. É o que o texto está falando. Porque todos conhecerão, todos da aliança conhecerão quem eu sou. Conhecerão quem é Deus, desde o menor até o maior deles. E no versículo 12: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, vai perdoar pecados. E para com os seus pecados jamais me lembrarei. Então é salvo. Se vai ter misericórdia e perdoar pecados, e vão conhecer a Deus, o que é isso? Está falando de quem? Está falando de um salvo. Nova aliança, portanto, mediada por Cristo. Oi. Deu certo, obrigado. Amém, irmãos? Uma série de bênçãos em nome de Jesus. Agora, só para finalizar, o que tem isso a ver comigo hoje? Hoje, como é que eu aplico essa palavra na minha vida? Ah, isso parece muito teórico. O que tem a ver com minha vida? Isso parece muito teológico, parece distante de mim. O que tem a ver com minha vida? Irmãos, como você enxerga o seu relacionamento com Deus, você vai viver. Se você está enxergando e vendo o seu relacionamento com Deus no prisma, na perspectiva, com a visão da antiga aliança, você vai viver e trabalhar e corresponder a Ele naqueles termos antigos. Se você tem uma correta visão de como você vive hoje, se relaciona hoje com Deus na nova aliança, você vai ter um relacionamento baseado em outros termos. Agora o problema é que se a gente estiver baseado naqueles termos antigos,
É perigoso, porque a Bíblia fala que aquilo passou, aquilo é inferior e vai desaparecer. É possível que nós estejamos, então, tendo uma vida cristã baseada em coisas vazias, num vácuo, e que se não desapareceram completamente, elas estão prestes a desaparecer. Nossa religiosidade pode estar baseada em nada. Um prejuízo, não é, para a vida cristã e espiritual. Por outro lado, a Bíblia diz que a nova aliança, os termos do novo pacto com o Senhor, eles nos trazem bênçãos imedidas, sem medidas, a graça do Senhor e a perspectiva de estar no que é real e superior, não nos símbolos e no que é inferior. E é o que Deus quer. Para finalizar, é o que Deus quer. Porque senão não tinha Novo Testamento. Para finalizar, o que Deus quer é que nós estejamos de acordo com a nova aliança. Portanto, vamos fazer um teste. Nós vamos fazer um teste para ver se você vive o seu evangelho na antiga aliança ou na nova aliança. Vamos lá? Então, algumas aplicações. Primeira, ainda nos relacionamos com o Senhor com base em obras? Vamos pensar se a gente vive na antiga aliança. Como assim? Se eu fizer tal coisa, então Deus fará tal coisa. Isso é viver por obras. Todas as vezes, ou qualquer coisa, ou qualquer prática que você fizer, se o seu pensamento for, se eu fizer tal coisa, o Senhor vai me fazer tal coisa. Esse é o pensamento da antiga aliança, um pensamento baseado em obras. Se eu orar, o Senhor vai me abençoar. Se eu ofertar, o Senhor abre as portas. Se eu dizimar, o Senhor abre as janelas dos céus. Se eu for bonzinho, o Senhor será bonzinho. Se eu for malzinho, o Senhor será malzinho comigo. A gente tem vivido o evangelho nesses termos? Porque se for nesses termos, irmãos, nós estamos vivendo no Antigo Testamento. Com base no Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento não tem nenhuma ideia de que se você ofertar mais, você vai ganhar mais. Pelo contrário, Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, o que eu tenho que fazer para ganhar mais do que o Senhor já falou na palavra? Claro, sem mistério, revelado, que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos. O que eu tenho que fazer para ganhar mais coisa? O que está faltando na bênção de Deus? Se eu jejuar, eu vou conseguir a minha casa própria. Então, esse é um padrão antigo veterotestamentário, irmãos. E a gente se baseia, e a gente ainda vive muito nesses termos. Ah, e se eu for mau pecador com o Senhor? Primeiro, se você for cristão de fato, a Bíblia diz que a gente tem que se arrepender dos pecados, ter uma vida de santidade. Então, é perigoso, se for uma rebeldia muito séria, é perigoso não ser cristão. Mas se eu for cristão e de certa forma eu for não obedecer os pecados, eu sou amaldiçoado, não tem no Novo Testamento nenhuma base para dizer que o seu pecado vai te amaldiçoar mais depois de Cristo Jesus. O que o Novo Testamento traz é que você vai ser disciplinado por Deus como um pai educa um filho. Você não é amaldiçoado mais em nada, irmãos. Não trouxe o dízimo, eu vou ser amaldiçoado. Não existe isso no Novo Testamento, irmãos. Ah, eu não fui na igreja domingo, Deus vai mandar um raio na minha cabeça. Não existe isso. Você não vem para a igreja com medo do raio que vai te pegar lá fora. Ou da perseguição, ou do gafanhoto, ou do inimigo. Ah, não fui para a escola dominical, estou afastado. Deus vai pesar a mão sobre mim. Não vai pesar a mão sobre você em termos de amaldiçoar. Ele vai trabalhar como um pai disciplina um filho. Aí eu acredito que pode ser uma experiência marcante. Mas você não é amaldiçoado, irmãos. É contraditório o que a Bíblia diz. Se ela fala que nós somos salvos completamente.
Nenhuma condenação mais há em Cristo Jesus. É um texto bíblico. Aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação mais há. Como pode ser amaldiçoado ainda, irmãos? Na nova aliança, por causa de um pecado, um delito, uma falha. Então, se a gente vive nesse contexto de se, então, se eu fizer, então acontecerá tal coisa, esse é um contexto do Antigo Testamento. Pode, talvez, querer dizer que sua espiritualidade está pairando sobre um vazio. Todo o seu sacrifício pode significar nada. Todas as suas novenas, quarentenas, promessas ou coisas afins, podem, e pela Bíblia, pela Nova Aliança, é vazio. É vazio. Se tiver nessa perspectiva, eu vou fazer tal coisa para alcançar tal coisa. Você canta aquela música de todo o coração, chorando e se deleitando. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os ouvidos ao meu clamor? Essa música está baseada na antiga aliança. Me desculpe, mas você está proclamando uma teologia da velha aliança. Você está voltando ao tempo de Israel. Esse é um exemplo bem claro do pensamento cristão geral, de como estamos distante da nova aliança. Se eu me humilhar diante do teu altar, olha o se eu fizer alguma coisa, então o Senhor escutará e vai corresponder. Primeiro, o Novo Testamento não tem o se, depois não tem o altar, depois não tem sacrifício mais humano, e depois não tem correspondência em barganha que Deus vai responder ao meu clamor por causa de uma obra totalmente fora, totalmente equivocada. Mas eu não posso mais me humilhar diante do Senhor? Não estou falando isso. Eu não posso mais orar diante do Senhor? Não estou falando isso. O Senhor não vai me ouvir, então, o meu clamor? Não estou falando isso. Eu estou falando que essa estrutura, esse complexo de coisas, tem exatamente esse sentido. Se eu fizer alguma coisa, então Deus vai fazer alguma coisa. Amém, irmãos? Se eu fizer A, então Deus corresponde com B. Se eu me humilhar e sacrificar diante do teu... Agora, só uma pergunta. Sacrificar o quê que você vai sacrificar para Deus? O que você vai sacrificar para Deus? A minha vida. Grande coisa. Eu vou sacrificar a minha vida. Grande coisa. Deus está desesperado, né? Está com uma falta enorme. Eu acho que não vai existir se você não sacrificar alguma coisa para Ele. Aí Jesus deve olhar na cruz lá. Você vai entregar a vida para mim. Você que em Adão pecou. Que se eu não pago por você, você não era cristão. Você que cuspiria na minha cara se estivesse aqui, nesse momento. Você vai pagar e vai entregar e vai sacrificar a sua vida por mim. Conta outra, menino. Me engana que é bom. Você vai sacrificar a sua vida? Vai nada, rapaz. Você vai para a festa, pular e festejar por aí. Vai sacrificar a vida nada para Deus. Tá, já que não vai sacrificar a vida, vai sacrificar o quê? Vai trazer dinheiro? Vai trazer outro carneiro? Vai fazer uma promessa? Não, eu vou fazer tal coisa. Então, é um indício, irmãos, de como a gente às vezes vive uma teologia do Antigo Testamento. Antigo Testamento. E é muito comum isso. Sacrifica, irmão, senão a bênção não vem. Paga o preço pelo não sei o quê. Paga o preço pelo seu casamento. Que paga o preço, irmãos? Seja crente. O contexto bíblico não é pagar preço, é seja crente. Seja fiel ao Senhor. Faça o que Deus quer e pronto, confie em Deus. Paga o preço. Se você não pagar o preço pelo seu filho, não tem preço. Você pode pagar o preço que quiser pelo seu filho.
Se ele individualmente não se arrepender, vier a Cristo, for salvo, entregar a sua vida, você pode pagar o preço que você quiser, meu irmão. Não tem preço que seja pago mais. Vou pagar um preço, é afronta a Cristo. É afronta a Cristo. Porque Cristo pagou todo o preço. Quando você vai pagar alguma coisa, você está usurpando a obra de Cristo. E assim sucessivamente. Só foi um teste rápido. Como nos saímos, nós estamos cantando essa música, nós estamos vivendo assim. E depois, na nova aliança, temos convicção de que a nova aliança e o nosso relacionamento com Deus é incondicional, sabendo que não importam nossas obras, o que Deus nos traz. Ou seja, sabendo que não importam nossas obras, o que nos traz a bênção de Deus é a graça dele. Nós estamos entendendo o que é a graça de Deus. Graça, irmãos. Graça, graça sobre graça, multiforme graça de Deus. Se Deus não fizer, ninguém faz. Se Deus não abençoar, o seu joelho não vai arrastar bênção na marra. Se Deus não quiser, a força humana não torce o braço de Deus, é a vontade de Deus. É graça, é o agir de Deus, é a vontade de Deus, é o favor imerecido, porque nós já fomos abençoados. Ah, mas isso é ruim demais. Que ruim, irmãos, isso é ótimo, porque a Bíblia já diz, e de cara ela já fala, que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos. É de cara, o Senhor já te dá nota 100, mas depois ele só vai aplicando devagarinho essas notas aí, né? Até o final da sua vida. Temos vivido a realidade da nova aliança em que, na sua mente imprimirei as minhas leis, e também no seu coração a escreverei, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós temos vivido com a lei de Deus em nosso coração, irmãos. Coração, nova aliança fala de coração. Eu amo, eu me regozijo, ela está na minha mente, ela está no meu coração. Salmo 1 já apontava isso. Bem-aventurado o homem que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Tem prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite. É prazeroso. É a vida da pessoa. É a encarnação da palavra de Deus em nós. É um teste para saber se eu estou na nova aliança de fato. Eu amo a palavra do Senhor. Eu amo a lei de Deus. Ou eu critico, ou eu questiono, ou eu fico retrucando, ou eu tenho reservas, ou parte eu acredito e partes não, ou eu acho estranho, ou eu nem conheço a palavra de Deus. A Bíblia fala, eu vou implantar no seu coração isso, para você não pecar contra mim. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Nós estamos sendo povo de Deus, conforme a nova aliança, não conforme Israel. Israel era chamado de povo de Deus, mas não estava nem aí. Olha o povo de Deus, nós somos povo de Deus, sim. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Vamos festejar, vamos farrear, vivamos o que nós queremos. E era só de boca para fora. A nova aliança não fala isso. A nova aliança fala, nós seremos povo de Deus. Nós teremos um relacionamento com o nosso Senhor. Nós teremos testemunho cristão. Nós, de fato, teremos esse relacionamento de Deus e povo de verdade. E Deus fala assim até com um espectro de orgulho, eu serei o seu povo. Eu serei o seu Deus, melhor dizendo, desculpa. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Com certo orgulho e firmeza, vocês serão, porque eu vou garantir que vocês vão ser o meu povo. A igreja, o corpo de Cristo. Nós estamos sendo povo de Deus, que Deus vai falar, ou ter orgulho, esse é o meu povo. Ou o Senhor pode falar assim, aparta de mim que eu nem te conheço. Eu conheço quem é meu povo, mas aparta-te de mim, eu nem te conheço. Você não é meu povo. Temos conhecimento de Deus nos padrões da nova aliança? Ou precisamos que alguém chegue a nós e ensine? Conhece o Senhor. Nós temos conhecimento de Deus. Um relacionamento, um marco com o nosso Deus, ou nós precisamos que alguém chegue e fale ainda, conheça o Senhor.
A nova aliança fala que nós não precisaremos desse tipo de ensino, porque cada um conhecerá o seu Deus. Não é o clero, a liderança conhece o Senhor e tem intimidade com Deus e derrama sobre nós parcelas, migalhas de bênçãos e nós vamos acompanhando como leigos. Não existe isso. É cada um conhece o Senhor. Não é uma obrigação, algo coletivo, é algo individual. Não dá para ir na aba do outro. Não dá para ir grudado no outro. Não dá para ir grudado numa igreja. Não, eu estou lá, eu pertenço lá, eu estou indo lá. Eu estou grudado num parente. Não, eu sou amigo, eu sou parente, eu sou fulano de alguém. Não dá para ir atrelado. Salvação, conhece o Senhor, é individual. E por fim, temos vivido de fato a nova aliança ou estamos ainda nas práticas da antiga aliança? O maior problema de estar na antiga aliança é que podemos estar vivendo, como eu já falei, no vento, no vácuo, no vazio, em algo que foi abolido. Você está fazendo, não está fazendo, daqui a pouco a eternidade, só a eternidade, irmãos, vai mostrar. Quando a gente chegar no céu, talvez muitas e muitas e muitas obras, quando chegar no céu, são obras de palha, feno e madeira, que o Senhor vai pegar, isso é bíblico, só estudar a questão do galardão bíblico. O Senhor vai pegar essas obras que a gente achava que estava fazendo muita coisa, e Ele vai olhar e elas vão queimar e desaparecer, e não vão ter recompensa nenhuma, porque foram obras no vazio. Desapareceu. Porque vividas e feitas no vazio. Espiritualidade no vazio. Israel, uma época, um determinado momento, cultuava, irmãos, cultuava, tinha culto, tinha coisa no templo, tinha as danças, tinha festas. E o Senhor falou assim, olha, vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vocês até fazem muitas coisas, mas está longe de mim, do propósito do coração. É vazio, é vento. Aquilo que está antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Amém, irmãos?